Bom dia, eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês para mais uma live sobre saúde, numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade. Nós estamos aqui registrando o presente, o atual momento que nós estamos vivendo da pandemia da Covid-19, com vistas à produção de memória para o futuro. É um prazer hoje receber ter a presença, contar com a presença para a nossa conversa do médico de emergência Peterson Lodge, que também é ator, e a gente vai conversar hoje sobre um tema muito importante para o campo da saúde e que coloca novos benefícios e desafios no contexto atual, que é o da humanização no contexto da saúde. Nós vamos falar especificamente da humanização hospitalar, que é o tema de hoje. Eu vou só esperar um pouquinho enquanto o Peterson entra. Vou convidá-lo aqui. Vamos aguardar enquanto ele entra. Mas a nossa dinâmica é basicamente a mesma, né? Vocês podem fazer perguntas, fiquem à vontade para fazer perguntas, que ao longo da conversa, eu fiz as minhas aqui, e ao longo da conversa eu vou passando para ele as perguntas. Estou aguardando ele entrar. E, peraí. Ah, não. Não estou conseguindo. Um minuto, gente, me desculpa. Acidente de live ainda. O Peterson entrou. Oi, Peterson, tudo bem? Bom Ô, dia, tudo bom? tudo bem. Estava te apresentando aqui brevemente. Deixa eu me enquadrar melhor. Pronto. Te apresentando aqui brevemente, falando que você é médico. Atualmente está no primeiro ano, primeiro ainda, de residência em medicina de emergência no Hospital Quintador, e que você também é ator. Queria e a gente vai falar de um tema que é muito importante, muito sensível para o campo da saúde, há pelo menos 2 décadas, que é o da humanização, né? E pensando especificamente nesse contexto, tanto no contexto da pandemia da Covid-19, tanto os benefícios, quanto os desafios e limites colocados para a humanização nesse contexto, envolvendo a humanização, né, não só do ponto de vista do paciente, que é obviamente muito importante, mas também dos profissionais de saúde nesse contexto, é, muitos plantões, etc. Então, a gente vai conversar um pouco sobre esse contexto que no Brasil já se arrasta. A gente está no 8º mês, no 9º mês de pandemia, né? Então, no mundo, mas que no Brasil se arrasta pelo menos 6 meses, né? Então, vamos conversar um pouco sobre isso, mas primeiro eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória como profissional, acadêmica, e uma curiosidade, um interesse, né, as artes cênicas e a medicina. Fiquei interessado. Ah, Igor.
Cara, cada vez que eu conto essa história, eu conto ela de uma maneira diferente, porque cada vez que eu conto, eu entendo isso de uma maneira diferente. Eu acho que hoje eu me entendo como uma pessoa que nasceu com uma essência de ator. Eu acho que eu tenho uma coisa com expressão, com falar em público. Eu tenho uma ligação muito forte com a arte, mas eu tenho uma vocação, eu acho, para medicina, porque as coisas sempre foram acontecendo muito fluidas, assim. Eu sempre fiz teatro de maneira amadora no colégio, sempre foi um hobby, e na hora de escolher uma profissão, veio uma vontade dentro de mim, meio assim, bem orgânica mesmo, de fazer medicina, e graças a Deus tudo sempre aconteceu de uma maneira, não vou dizer que foi tranquilo, mas as coisas foram se desenrolando. Eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, de 3.000 habitantes, então qualquer coisa qualquer profissão que eu resolvesse seguir, eu teria que sair de lá. Era uma, um ponto já certo. E eu fiz medicina em Passo Fundo, que fica ao lado da casa dos meus pais. Parei com a arte durante a faculdade, exceto por um programa de rádio que acabou acontecendo meio que por acidente. E terminei a faculdade, vim para o Rio para fazer ortopedia. Fiz um ano de Uhum. ortopedia e comecei a ficar muito infeliz. Uma coisa que eu nunca tinha sido na medicina era infeliz. Eu sempre brinquei muito, eu sempre fui muito alegre, eu sempre tinha um lugar onde eu me sentia confortável e na ortopedia eu não estava sendo. E aí eu resolvi trancar, mas eu não tinha um plano B e ao mesmo tempo aquela saudade, aquela ânsia de fazer alguma coisa ligada à arte. É, um, uma infinidade de coincidências e acasos do destino aconteceram ao mesmo tempo e eu acabei numa segunda-feira trancando a residência e na sexta-feira começando o curso de teatro na Cal. Fiquei durante 7 anos trabalhando como médico em várias áreas da medicina, mas sempre exercendo o teatro e o meu investimento, o que eu ganhava, eu investia em cursos, aulas, pagava para estar em cima de um palco sempre. E aí chegou um momento que eu vi que precisava da medicina mais, né? Eu estava meio que estagnado, as minhas possibilidades já tinham meio que se esgotado enquanto clínico, e aí eu parei para pensar assim, bem tecnicamente, qual a área da medicina que eu me enquadraria melhor. E assim, escolher a medicina foi uma escolha, embora orgânica, muito pensada. A especialidade não precisei escolher. Eu sempre fui rato de emergência, desde o início da faculdade. A sala de emergência onde eu gostava de estar, de passar feriado, fiz todos os réveillons enquanto estava na faculdade, eu fiz estágio, saí da faculdade fazendo plantão direto em emergência. Então, esse ambiente multidisciplinar, mais Uhum. intenso, o paciente mais grave, isso já estava dentro de mim e aí foi fácil escolher e iniciar esse novo caminho. Eu queria que você falou um pouco já de como se interessou pela área da emergência, mas queria que você falasse um pouco dessa especialidade, né, da medicina de emergência. Primeiro, qual as especificidades dela, em termos de especialidade, e qual a importância do reconhecimento, né, da medicina da emergência como especialidade, né? Acho que é importante, acho que você colocar um pouco isso, assim, porque muita gente não sabe que
que a medicina de emergência é uma especialidade. Não, quando eu falo que faço medicina de emergência, as pessoas falam, mas qual é a especialidade? É, A medicina de emergência nos Estados Unidos, né, que é uma das grandes referências para a medicina no Brasil, ela já é uma especialidade há muito tempo. E é uma das especialidades que tem um tempo maior de formação, uma das mais concorridas para se entrar uhum, e tem uma valorização muito grande. O médico de emergência é o médico que vai atender toda e qualquer intercorrência ou agravo da saúde em qualquer área. Então, o médico emergencista ele tem que ter um conhecimento muito grande em todas as áreas, seja cardiologia, neurologia, endocrinologia, porque quando você tem uma doença crônica e você desestabiliza, você tem uma complicação ou você fica sob risco de vida, um acidente, por exemplo, e você dá entrada na emergência, você não vai ter todos os especialistas lá para te atender. O médico emergencista, ele tem a capacidade de atender todas as condições que colocam a vida do paciente em risco, estabilizar, afastar essas complicações, essas ameaças à vida do paciente e entregá-lo seguro, estável ao CTI, ao centro cirúrgico ou ao especialista, unidade intermediária. Por que no Brasil isso é novo? Porque a gente vem de uma segmentação da especialidade. As uhum, emergências, elas hoje em dia, de porte médio pelo menos, elas têm um clínico de plantão e um cirurgião. Muitas vezes o cirurgião é sobre aviso, ele não, nem está presente. Se é uma emergência que não tem um fluxo cirúrgico muito grande, muitas vezes ele nem está lá presencial. E o clínico ele acaba pela formação generalista que ele faz ou por alguma especialidade que tem uma experiência maior, ele acaba fazendo a parte do emergencista. Qual a diferenciação de um médico emergencista para um clínico? É porque tem muito procedimento que a gente engloba de todas as áreas, uhum. como cardioversão, uma colocação de marca-passo, intubação, ventilação mecânica e procedimentos cirúrgicos de atendimento de um politraumatizado, sabe? Controle de hemorragia, fixação de... Fixação é mais procedimento ortopédico, mas uma imobilização. Então, desde... Já tem uns 20 anos, tem residências de medicina de emergência no Brasil, nos mesmos moldes da residência americana, com todas as subdivisões, mas não era reconhecido como especialista. Uhum, Era uma área de atuação, mas não tinha o título de especialista. E a partir foi 2015, eu acho, isso. o Conselho Federal de Medicina passou a reconhecer como uma especialidade, e aí passou a ser regulamentada e ter algumas exigências. E isso, para os médicos da área, é muito bom, porque abre um leque de oportunidades de atuação no mercado de trabalho. E para os hospitais, também a longo prazo vai ser vantajoso, porque a partir do momento que você tem um médico especialista na emergência, você tem um profissional capaz de fazer a gestão, gerenciar o funcionamento do setor, Uhum, pensar de forma estratégica para diminuir tempo de espera, otimizar atendimento, diminuir a quantidade de profissionais, muitas vezes. É, é, tem um mercado muito, muito fértil aí para o médico emergencista. E se tratando de Brasil, que a gente tem um sistema de saúde que é extremamente complexo e riquíssimo em termos de recursos, eu acho que ainda se está engatinhando para uma valorização, um reconhecimento do uhum. profissional que também vai ter muito a oferecer para o mercado, sabe?
Você está falando dessa especialidade, sempre tem uma questão no imaginário social do médico de emergência, séries norte-americanas, como Plantão Médico, né, como, enfim, House, e por aí vai. Quer dizer, então você tem nesse imaginário, qualquer lugar tem sempre essa referência, assim, né, mas é muito interessante, né, que esse reconhecimento, embora recente no Brasil, de 2015, ele coloca também não só o reconhecimento da especialidade, então, portanto, né, tem uma expertise própria, como você falou, que ela é própria na sua generalidade também, na capacidade de mobilizar diversos conhecimentos né, de outras especialidades para situações de emergência. Mas, para além disso, eu queria saber, quer dizer, embora haja na residência, né, de medicina de emergência, a preocupação em lidar com a emergência, lidar com situações críticas, como é que foi afetado o seu cotidiano de trabalho com a pandemia, né? Se por um lado há um preparo, né, técnico, teórico, tem uma pandemia que nos tirou todos, né, nos colocou numa zona de incerteza muito grande, né, enfim. Assim, eu acho que na minha experiência com o meu 2020 realmente se aproximou muito de uma série americana, porque Uhum, uma carga horária de 48 horas semanais, trabalhando em um ou dois hospitais, já formado há 8 anos, então tinha uma certa autonomia. E aí, em março, eu iniciei a residência, e aí você volta a ser estudante, sabe? E a carga horária passa para 96 horas semanais, e você passa a ter obrigações e cobranças de todos os lados, e assim, eu comecei dia 1º, dia 13, eu internei o primeiro Covid no Rio de Janeiro. Aí, daquele momento em diante, tudo ficou muito maluco, porque os meus staffs estavam aprendendo junto comigo, sabe? uhum, Tudo agora, como é que se protege? Como é que a gente vai isso. controlar essa pandemia? O que a gente vai fazer? Dá cloroquina, tira cloroquina, dá antibiótico, tira antibiótico, dá corticoide, tira corticoide, prona, não prona mais, aumenta a pressão, diminui a pressão. E assim, foi muito frenético. O mês de março, o mês de abril, que foi um momento em que o pessoal ainda estava muito, sabe, receoso, não sabia se era isso ou não. Aí, ao mesmo tempo, começou se instalar um clima de guerra, sabe? De vamos ficar Uhum, em casa, vamos se trancar. Eu nunca vou esquecer, teve um dia que eu fui no mercado e tava uma fila gigantesca e as pessoas pegando as coisas. Eu falei, meu Deus, o que sim. está acontecendo? E para a gente foi muito mais rápido, porque quando entrou o primeiro, sabe, foi uma situação é, todo mundo de luva, todo mundo de máscara, todo mundo de capote, ninguém mais se toca, ninguém mais se abraça, todo mundo agora refeição separado, tudo. Chega artigo, troca artigo, vem vídeo, olha o que o americano está fazendo. Na Austrália eles estão fazendo isso. Uhum, O presidente americano mandou fazer aquela coisa, mas o brasileiro mandou fazer isso, mas aí a associação está fazendo aquilo. Aí não pode mais ter reunião, aí você vira toda a programação, todo o estudo fica focado em reuniões virtuais. E teve uma coisa muito maluca que eu acho que só quem estava nesses grupos de atividade essencial viveu, que é uma coisa meio esquizofrenizante. A gente sai de casa com um aval para sair de casa, uhum, a rotina fora de casa é totalmente diferente, o sentimento nas relações interpessoais foi totalmente diferente. E aí você volta para casa, você não tem mais a sua vida, você fica isolado, você não tem mais os seus amigos, você não tem mais o restaurante que você gostava de comer, você não tem mais o supermercado, uhum. mudou, sabe? Então dava um sentimento muito maluco. Que bom que eu tô saindo de casa. E você saía de casa, era uma cobrança absurda, uma pressão para
sabe? As pessoas... mudou a maneira como as pessoas se reportavam a gente, mudou a maneira como os colegas se relacionavam. Eu nunca vou esquecer de um dia que eu cheguei no trabalho, assim, já no meio da pandemia, e aí a gente se descuidou e se deu um abraço, e minha colega virou e falou assim, não pode. Aí a gente, pode sim, hoje pode. Aí a gente se abraçou sabe, pô, você redescobriu o valor de um abraço. Foi uma experiência muito, muito, muito intensa, assim, muito intensa. Emergência por si só já é um ambiente onde Uhum. acontecem histórias dramáticas, onde tem uma carga emocional muito grande, mas eu espero nunca mais passar por algumas situações que eu passei, assim, de realmente ser muito difícil estar ali dando força para a pessoa tomar uma decisão e não sentar e chorar, simplesmente, que era a vontade que se Uhum. tinha, sabe? Tomara que tudo seja contornado e que não tenha nenhuma surpresa guardada Sim, de sim. nova onda, de reinfecção, de nova doença surgindo, porque eu acho que o povo brasileiro, o mundo inteiro, ninguém merece passar por isso. Eu acho que a gente não tem estrutura e resiliência suficiente para passar por tudo isso assim. E enquanto profissional da saúde, foi muito, muito desgastante, sabe? Foi muito triste ver alguns colegas morrendo, alguns colegas entrando em estafa, burnout. 3 staffs meus estavam com as esposas grávidas e tiveram que sair de casa, sabe? 6 meses você perde Nossa. a gente, sabe? Do seu filho, do primeiro filho. Foi muito, muito, muito intenso. E nesse momento, né, que você falou de tantos desafios, de tantas, né, emoções intensas e em situações de vida e morte mesmo, né, no trabalho, com colegas e como é que fica a humanização, né? Mas antes de falar de humanização, acho que é importante definir um pouco, né, o que é humanização, mas como é que fica, né, a humanização nesse contexto, no contexto que o toque é interditado, o abraço é interditado, a conversa mais próxima tem que ser evitada, enfim, quais estratégias nesse momento para a humanização? Mas antes, pudesse falar um pouco o que é, né, humanização na saúde. Então, você falou da humanização ter sido reintroduzida nas últimas 2 décadas. Eu acho que o cuidado em saúde nasceu da humanização, Uhum, né? Porque se você parar para pensar, muito antigamente alguém se deparava com uma pessoa doente ou numa situação delicada e fazia o que podia, o que sabia fazer para que aquela pessoa ficasse melhor. Então, antes de você ter um conceito de medicina prática, de tratamento, você tem um sentimento de cuidar do outro, sabe? Você tem uma empatia com o que o outro está passando e isso gera em você um sentimento de fazer algo por aquela pessoa, de transformar aquele momento daquela pessoa. Por que que quando você vê uma pessoa sofrendo, de cara você não faz uma eutanásia, entende? Tem uhum, uma lógica de você pensar no que é melhor, na promoção da saúde. Só que eu acho que isso foi virando uma coisa tão técnica. A ciência, ela é uma coisa que eu não acho que medicina seja assim, puramente ciências exatas, né? Acho que uhum, seria um pouco leviano dizer que medicina é uma coisa totalmente exata. Mas a ciência tem regras, tem estudos, tem parâmetros, é muito matemático. Hoje em dia você tem consensos para praticamente todas as doenças
e todos os sintomas, você tem um protocolo diferente. Haja visto o que aconteceu nesse ano, que protocolos eram criados e idolatrados e iam por terra em uma semana, Uhum. sabe? Por uma necessidade técnica. E eu acho que isso acaba que tira um pouco a coisa humana, sabe? O volume de trabalho é muito grande, o volume de trabalho acaba se excedendo muitas vezes e você tem que se tornar um pouco mecânico até para você conseguir produzir e dar conta disso tudo. E aí aquela situação, quando acaba virando uma coisa rotineira, mecânica, em que você tem um horário para entrar, um horário para sair, um número de pacientes para atender, uma área específica para atuar, você acaba meio que se voltando para dentro, até meio que para se proteger um pouco. E aí é onde sai a humanização da saúde, é onde você perde um pouco aquela coisa humana mesmo, sabe? Aquela coisa sensível da medicina. E acho que isso é um dos fatores que fez com que você fosse para um extremo, né, para o técnico, e viesse a necessidade de voltar com a coisa mais humana, mais social, realmente. É, eu acho que nesses últimos 20 anos, é, teve leis que foram elaboradas, Uhum. programas, tem vários estudos. Eu estudei um pouco sobre o assunto, tentei entender, mas eu ainda acho que é uma coisa muito pessoal e muito de valores, assim. Começa pela empatia de você não tratar aquela pessoa como uma doença, mas como uma pessoa mesmo, Isso, sabe? isso. Não é uma pneumonia que você tem aí na sua frente e que você precisa dar um antibiótico para acabar com a pneumonia. Você tem uma pessoa que muitas vezes está num quarto totalmente insalubre em casa, que tem condições péssimas, que às vezes está com uma imunidade totalmente deficitária, porque tem um quadro depressivo ou que não pega sol e aí a Uhum. imunidade está deficiente. E se você começa a analisar, muitas vezes, você pode fazer muito mais por aquele paciente do que simplesmente dar uma receita, indicar um tratamento, sabe? Eu acho que por questões muito pessoais, eu já procurava fazer isso desde o início, mas eu não sabia que eu estava fazendo humanização. Eu achei que eu estava sendo eu mesmo, assim. E aí, quando eu fui percebendo que tinha um diferencial nessa maneira de se relacionar, de me relacionar com o paciente, eu pude aprimorar as coisas que eu fazia. E nesse sentido, eu acho que não é um benefício só da emergência em si. Uhum. Consultório como um Sim. todo, enfermaria, CTI principalmente, mas não dá para deixar isso ser tipo unidirecional. Eu acho que tem que ser uma coisa, não pode ser verticalizada. Eu acho que tem que acontecer entre todos os membros da equipe, tem que acontecer de médico para médico, de médico para enfermeiro, de médico para qualquer outra pessoa, e tem que ter uma resposta, uma receptividade do paciente. Não dá para eu chegar, sentar na sua frente e falar: Igor, agora eu vou humanizar aqui com você, tá? Uhum. Vou agradar, vou fazer você se sentir bem. Se tudo que você quer nesse momento para ficar bem é ficar quietinho sozinho, entende? Uhum. Uhum. Tem todo. Tem um comentário da Patrícia aqui, que ela fez um comentário dizendo que é muito legal isso que você falou, e colocando especialmente assim, os protocolos são importantes, mas não podem desumanizar o cuidado, né? Como ter esse equilíbrio, né, entre os protocolos, os limites do protocolo, às vezes ir aos limites dos protocolos para não perder a humanização do cuidado.
O que me parece, complementando, o que me parece às vezes é que a medicina passou por um processo muito grande de tecnificação, no sentido até mesmo da imagem técnica, não só da imagem, mas do diagnóstico, da medicina diagnóstica, etc., né, da relação entre médico e paciente ser menos baseado pela conversa, né, é, né, pela conversa, saber um pouco da história, saber em um foco maior, identificar um problema, que em geral uma doença, né? Então, e como eu posso tratar a doença e não tem, como você falou, o cuidado, né? O cuidado envolve um cuidado também integral, né? Desse paciente como pessoa e não como uma doença, é muito importante. E no contexto da Covid-19, talvez é, isso tenha se colocado ainda com uma importância ainda maior, né? Porque por conta do grau de transmissibilidade da doença, essas pessoas foram apartadas em alguns casos, em muitos casos, queria que você falasse um pouco disso, apartadas do convívio familiar, não podiam receber visitas dos seus familiares, né? Então isso produziu ainda, por um lado, no lado do paciente, essa angústia, né? Uma sensação, né, de desamparo, e para os profissionais de saúde também, que passaram a ter medo de voltar para casa. Como voltar para casa também, né, convivendo com tanto, né, será que eu vou contaminar os meus parentes, né, os meus familiares, enfim, como é que fica essa? Será que eu vou me contaminar também, né? Como voltar para casa? A realidade profissional de saúde também é muito diversa. Volto de metrô, volto de ônibus, volto de, né? Enfim, acho que coloca. Eu queria que você comentasse um pouco desse processo, da importância da humanização, né? Integralmente, não observação integral, não só no momento do cuidado, né? Tanto do médico ou profissional de saúde qualquer, ou do paciente. É que, assim, a gente está se propondo a falar aqui sobre humanização em saúde. Eu Isso. já estou tentando trazer isso para a minha vida como um todo, sabe? Porque eu acho que se tivéssemos, por exemplo, só jogando um clichê, humanização na política, a gente não teria talvez metade dos problemas que a gente tem aqui. Uhum. Porque você pensaria no outro e no que é melhor, não apenas para você ou para o todo, como, sabe? Enfim, quando a gente se viu sob ameaça por causa da Covid, cara, não precisa nem desenhar tanto, todo mundo viveu isso, sabe? Do dia para a noite foi tirada a liberdade das pessoas, as opções, acabou o futebol, tá? Vou ficar em Uhum. casa. Pô, você vai ver a gente passou meses assistindo partidas de jogos que já sabia o resultado, Uhum. sabe? E não tem mais lançamento diminuiu a quantidade de lançamentos de obras de entretenimento, diminuiu Sim, quantidade de lugares para você comer, diminuiu a quantidade de dinheiro de todo mundo, sim. sabe? Pô, foi muito sufocante. E aí você vê as notícias, morreram hoje 100, morreram mil e tantas pessoas. Aí você olha aquelas imagens de covas sendo abertas, filas de pacientes, pacientes morrendo, e aí vem uma pessoa de um lado e fala que é mentira, que é complô, que Uhum. é e aí vem outro e fala, não, é muito pior. Assim, o que eu vi, onde eu passei enquanto médico, a televisão só não mostrou coisas piores porque não era seguro eles entrarem nos hospitais e mostrarem. E quem estava lá dentro não tinha interesse em ficar fazendo sensacionalismo. A gente estava lá para Sim. trabalhar. Então, vez ou Isso. outra, uma imagem de corpos empilhados, de filas gigantescas. Cara, teve dias que todo mundo passou do horário, teve dias que tava todos os respiradores ocupados. Aquilo gerou um estresse na população, gerou um estresse nos profissionais, gerou
sabe, uma comoção mundial, porque não tinha um lugar do mundo que você quisesse fugir, que você estaria livre dessa situação. Não tinha literalmente para onde correr. E aí, se você tem que ir para o hospital porque você está com qualquer coisa, seja um problema relacionado à Covid, seja um problema aleatório de saúde, a última coisa que você quer é agravar mais esse sentimento. É você ser tratado com frieza ou você ser tratado de forma absurdamente técnica, a pessoa não olhar no seu olho, a pessoa não te passar segurança, a pessoa não te dar uma palavra de otimismo, a pessoa não sabe, te trazer alguma coisa boa, além de uma receita, um pedido de exame, sabe? Muita gente não conseguiu proporcionar esse trabalho de excelência e mais humano, mais sensível, porque realmente não teve condições psicológicas. Tinha que trabalhar e o que podia dar naquele momento era o melhor tecnicamente, mas eu acho que eu tive a sorte de estar cercado de pessoas muito abertas para tudo e que me deram uma liberdade, me deixaram me sentindo à vontade o tempo todo. Então, eu sou zero isso aí que está falando com você agora. Eu sou Uhum. extremamente extrovertido e fico fazendo, tentando levar graça para as coisas o tempo todo. Um mantra meu para trabalhar não é porque eu estou trabalhando com doença e sofrimento que eu tenho que adoecer e sofrer junto. O meu Uhum. trabalho é mudar isso, sabe? E se eu posso usar de bom humor, de descontração para fazer isso, eu acho que eu saio ganhando e o paciente sai ganhando, todo mundo sai ganhando. E comecei a levar isso para dentro do Covid. Conversar mais com os pacientes, escutar o que eles têm para contar, tentar diminuir a angústia deles, tentar não levar uma dramaticidade maior, sabe? Não tornar tudo mais pesado, mas falar sério, olho no olho, olha, é isso aí, é o que nós temos para passar agora, a gente vai passar juntos e vai dar certo. E a partir do momento em que se tornou muito grave, muito intenso, e veio o hospital de campanha, e aí o paciente passou a ser entubado, assim, a rotina de trabalho passou a ser com pacientes entubados, isso veio assim meio que como uma luz, assim. Cara, essas pessoas vão ficar semanas desacordadas, elas não sabem o que aconteceu a partir do momento que elas entraram no hospital, elas não têm notícia da família, ninguém ficava com o celular, elas acordam completamente torporosas, porque muito tempo de Uhum. sedação e, e intubação, ventilação mecânica, o corpo fragilizado, sem força, muitas vezes traqueostomizado, a parede é branca, o chão é branco, o teto é branco, todo mundo extremamente coberto, encapotado, todas as pessoas iguais, ninguém é muito próximo, existe uma distância, são dezenas de apitos ao seu redor. Aquilo, só de imaginar, para mim, aquilo já é enlouquecedor. E aí você vê os pacientes saindo, sabe, tão fragilizados e debilitados e tanta coisa se somando à doença física que, sei lá, é quase que um instinto você tentar fazer alguma coisa, conversar, ligar para a família, fazer videochamada, mostrar, olha só, Uhum. tá todo mundo torcendo por você, eles não podem vir te visitar, mas é pelo bem deles. E isso faz uma diferença assim tão grande, mas tão grande. Me emocionei assim tantas vezes com pessoas que estavam ali e em 10 minutos de ligação elas viraram outra pessoa, choravam, agradeciam. E aí no dia seguinte você via a pessoa estava já mais animada e queria conversar com você, queria perguntar das coisas. Teve a doutora Clarice, que trabalhava no hospital de campanha, ela teve a brilhante ideia de montar um solário para os pacientes pegarem sol. Cara, uma coisa tão simples, você
montar um ambiente seguro para o paciente que tiver condição clínica tomar sol, sabe? Gente, a luz do sol estimula a produção de vitamina D, controla o cortisol, melhora o ciclo do sono, melhora o humor, Humor. consequentemente. Sabe, uma coisa tão simples e que fez a diferença na vida de dezenas de pessoas. Tinha, pô, o paciente tinha um desejo de comer alguma coisa, a nutrição ia lá e fazia. Queria saber das notícias, você abria o tablet, olha só, leia o jornal, e aí você comenta, calma, não é bem assim, fica tranquilo. O paciente que tinha saudade do time do coração, você colocava as notícias do time dele. Aí veio a ideia de pegar recados de pessoas famosas, jogador de futebol, atores, cantores. Aí mobilizei os artistas todos que eu conheci, falei, gente, mensagem para o hospital de campanha, gente, vamos botar o paciente para cima. Cara, quando eu recebi o vídeo do Fagundes no meu celular, eu falei, estamos indo longe demais. Foi maravilhoso. E as pessoas choravam, se emocionavam e Legal, agradeciam. legal. Cara, é o Fagundes, é o Daniel, é a galera da mídia te falando que vai ficar tudo bem, que tá ali torcendo Sim. por você, sabe? Mandando mensagens super fofas. E aí, cara, quando você vê, você tá humanizando, você tá humanizado, você tá mais bem-humorado, trabalhando com mais disposição. O tratamento de uma doença, às vezes, ele é muito demorado para você ver a Uhum. melhora no exame, num sinal de um paciente. Nem tudo acontece assim num passo de mágica, né? Mas essas atitudes que você pode ter interpessoais, você vê instantaneamente a melhora interna do paciente, sabe? E isso vai se refletir numa internação mais breve, uma melhora clínica, porque melhora a imunidade do paciente. Isso diminui custos, isso aumenta a disponibilidade de leitos para você oferecer o cuidado para mais paciente. Isso diminui as complicações pós-internação, porque diminui o delírio, diminui estresse pós-traumático. Então, sabe, de uma hora para outra se tornou uma corrente, assim, e chegou um momento que eu vi que aquelas pequenas atitudes foram sementinhas, assim, o hospital todo estava engajado, todo mundo estava fazendo a videochamada, tinha dias que o paciente recebia várias chamadas, porque todo mundo queria ligar para a família. Foi lindo, assim. Dentro de toda a tragédia, eu me sinto muito orgulhoso de ter participado de uma corrente tão bonita, assim. E que vou levar para minha vida, com certeza. Muito bom seu depoimento, tantos exemplos. Achei a questão, para além da videochamada, que era algo que a gente, né, de fora já sabia da importância, a questão do solário, eu fiquei também emocionado aqui por conta disso. Algo tão simples como tomar sol tem um significado enorme para quem está numa situação como essa e pode ser produzido, né? Para quem tem condições clínicas para isso. Já, assim, para não tomar muito seu tempo e já encaminhando para as considerações finais da nossa conversa, eu fico pensando na que você falou, né, na humanização na política, e eu vou expandir ainda mais a humanização na vida. A gente teve imagens, eu queria a sua opinião como médico e médico da emergência nesse momento, imagens do final de semana no Rio de Janeiro, de praia lotada, que a mim me causou muito espanto, por um lado, inicial, e depois compreensão também, né? Por conta do... Que tipo de compreensão? Por conta da duração né, dessa pandemia, uma autoavaliação, não sei se a gente ficou como país, né, tão isolado assim, né, comparando com Portugal, com a Austrália, que você deu exemplo, né, com a França, até mesmo com a Itália, que no momento vacilou como país e depois, né, se encaminhou, que não tem mais não tem mais mortos, né, por semanas sem qual que é a sua percepção, né, assim, vendo essas imagens, embora haja uma ansiedade muito grande do contato, de voltar para o bar,
de voltar para bar, uma cultura muito do carioca, o boteco, etc. Voltar para esses espaços da sociabilidade, etc. É o momento para isso? Não, com certeza não. Nas últimas 2 semanas voltou a crescer muito a quantidade de atendimentos. A gente tinha diminuído, a gente estava numa curva decrescente, mas voltou a aumentar, voltou a ter casos graves, voltou a ter casos de pacientes jovens sem comorbidades sendo entubados e é muito difícil você culpar o coletivo como uma pessoa apenas e julgar o coletivo Uhum, botando. Eu justamente. sei que tinham pessoas que estavam lá porque precisavam trabalhar, porque não tinham mais dinheiro para comer. Exato, Tinham pessoas, exatamente. sabe, que precisavam se exercitar. Tinha pessoas que estavam enlouquecendo e que precisavam botar a cara fora de casa. E em momento algum, eu diria que é fácil você se isolar. Eu acho que não, não é. Mas, cara, você aglomerar do jeito que está sendo aglomerado na rua, nos bares, nos restaurantes, na praia principalmente, não justifica. Não justifica, porque, sabe, pessoas que já tiveram podem ser vetor, pessoas que não tiveram contato. Eu moro sozinho, eu não ofereço risco para ninguém. Sim, mas você pode passar para uma pessoa que pode não responder bem e ter um desfecho grave, sabe? Não é hora, não é momento de forçar uma normalização da vida, porque não está normal, sabe? São cento e... Quantos foram agora? 120 mil pessoas que morreram? 120 mil. Muita gente. E assim, não é brincadeira. Tá subnotificado. Tem muita gente Sim. que a gente não notificou, não tinha como diagnosticar. Você não pode inferir um diagnóstico, assim, suposto. Então, cara, é muita gente que morreu. Não é uma doença que mata só a pessoa que é imunodeprimida. É uma doença que pode matar qualquer um, jovem ou não. Se você é idoso, grupo de risco, a chance de você ficar grave é maior. Mas, cara, quando eu peguei, eu tive em abril. Eu fiquei com Uhum. medo. Cada vez que eu respirava profundo e achava que não estava vindo ar suficiente, eu pensei, meu Deus, agora é a hora que eu vou para o tubo. Não justifica, sabe? A praia lotada, sem espaço para mais ninguém, para quê? Sabe? E É. se enquanto cidadão, eu fico muito triste porque eu acho que a gente não teve maturidade desde o início da pandemia para seguir orientação de pessoas gabaritadas Sim. e que tinham argumentos sólidos no que estavam falando. A gente optou escolher, e quando eu digo a gente, eu estou colocando o país inteiro dentro disso, a gente optou confiar naquilo que fosse mais confortável para a gente. Uhum. Uhum. Então, se tiver, acredito eu, se tivéssemos seguido exemplos de outros países que tiveram condutas muito mais rigorosas, a gente talvez estaria agora num momento muito mais confortável. Não estaria voltando a subir a quantidade de atendimentos, não se estaria falando em prolongar essa quarentena por tanto tempo. Exatamente. Cara, eu não vejo condições de reabrir coisas que está sendo forçado. Eu vi uma entrevista de um empresário de São Paulo que é dono de uma rede de boates, de casa de Uhum. Uhum. festa, falando que com vacina ou sem vacina, com pandemia ou sem pandemia, ele ia reabrir porque as pessoas estavam precisando de entretenimento e o negócio dele estava precisando faturar. Cara, a pessoa fala uma coisa dessas, sabe? Como é que uma pessoa pensa uma coisa dessas, com pandemia ou sem pandemia, sabe?
as pessoas vão ficar num lugar fechado, O trancado, ar-condicionado. ar-condicionado, aí volta para casa, passa para a avó, aí morre a avó. Aí, era porque tinha que acontecer. Não fui eu que passei, foi o cara da padaria. Sempre não fui eu que passei, sempre é o outro Uhum, que viu. Aí joga nas mãos do divino, porque Deus quis assim. Não, gente, sim. calma, sabe? Não, não está sendo as pessoas não estão sendo solidárias, as pessoas estão desistindo com muita facilidade desse isolamento, dessa quarentena. Eu ainda vejo uma relutância muito grande dos pacientes de aceitar que estão com Covid. Eles Uhum, acham. Tem paciente que compra cloroquina no metrô e chega tomando, e isso, aí isso. salva a minha vida, que eu já estou tratando. E você tem que, sabe, você tem que fazer das tripas coração para explicar 10 vezes a mesma coisa. Você tem que, você tem que ter muito estômago para ver que não está próximo de acabar, pelo menos para mim. Eu que trabalho atendendo essas pessoas, eu não Isso. estou vendo a luz no fim do túnel. Espero muito estar enganado, de verdade. Espero muito, mas não, eu não estou vendo um novo normal ou um Uhum. normal próximo do que éramos há 10 meses atrás, tão em breve assim, não. Peterson, muito obrigado pela pela sua fala, pela sensibilidade e empatia que fazem parte do processo de humanização. Parabéns também pelo seu trabalho tão importante nesse momento. Obrigado por compartilhar um pouco do seu tempo com a gente. Imagino a correria que deve estar sendo e avisar para quem está nos assistindo, quem não pôde nos assistir, que essa conversa vai ficar disponível no IGTV, depois no canal no YouTube do Memória da Eletricidade, para quem não pôde assistir agora de manhã. Peterson, mais uma vez, muito obrigado. Bom trabalho para você, que você fique bem. Viu? Abração. Um abraço. Tchau, tchau.